Oi pessoal, tudo bem? Chegamos no final da nossa disciplina. Parabéns para nós, né? Espero encontrá-los todos bem, né? Como eu sempre começo perguntando como vocês estão e tudo mais. Torno a repetir a respeito da administração de medicamentos, que assim, principalmente os cálculos, para vocês não ficarem preocupados, tá? Que a cada aula, a cada disciplina que eu for dar, eu vou falar um pouquinho sobre cálculo com vocês e sobre medicamento propriamente dito, tá? Assim como os demais professores também, foi solicitado a eles que, assim, façam também essa revisão com vocês. Então, eu vou fazer a professora de farmácia, a professora Cris, quando vocês estiverem com ela, tá? E outros professores também. Bom, então hoje nós vamos para a nossa última aula, tá? Não vai ter atividade, porque na próxima aula já é a nossa prova final, tá? Estou bastante satisfeito com a devolutiva das atividades de vocês e vamos lá então. Então vamos falar hoje, para finalizar, administração de medicamentos, cálculos. Então, o cálculo de medicação e gotejamento de soro é um procedimento necessário para garantir a administração por via endovenosa dos medicamentos e demais volumes prescritos pela equipe médica na quantidade correta e pelo período de tempo adequado, tá? Voltando a lembrar, gente, que eu dei uma atividade sobre medicação da última aula, e assim, quando eu falo em via parenteral, eu falo nas vias de administração invasiva, lembra? Intramuscular, endovenosa, subcutânea, intradérmica e intratecal. Então, essas são as vias parenterais. Ter habilidade na realização de cálculos e na mensuração de doses com exatidão faz parte do nosso dia a dia, tá? Então, lembra que eu falei desde o começo dessa disciplina, gente, vamos estudar tabuada, vamos relembrar a regra de 3, porque é fundamental que vocês saibam isso para poder fazer um bom cálculo da medicação. Então, a regra de 3. A regra de 3 é utilizada para a resolução de problemas envolvendo a diluição de medicamentos. As grandezas mais relacionadas entre si em cálculos de medicamentos pela enfermagem são concentração, volume, o volume mg, ml, ou volume tempo, ml hora ou ml minuto. Então, tudo isso vai entrar no nosso cálculo de medicação. Aí vocês já estão ouvindo a aula e falam, nossa, que confuso, professora. Não, não é confuso. Tá? É bem tranquilo. Assim que vocês forem finalizando a aula, vocês vão ver que, assim, não é um bicho de 7 cabeças fazer cálculo, tá? Então, a regra de 3, como que a gente monta a regra de 3? Então, o cálculo da medicação pode ser resolvido, na maioria das situações, através da utilização da regra de 3, assim como outras coisas, né, na vida da gente. Essa regra nos ajuda a descobrir o valor de uma determinada grandeza que está incógnita, quer dizer, que eu não sei, tá? As grandezas proporcionais de termos devem ser alinhadas e o raciocínio lógico deverá ser encaminhado para se descobrir uma incógnita por vez. A disposição dos elementos deve ser da seguinte forma. Eu vou na primeira linha, eu coloco a informação e na linha de baixo eu faço a pergunta, tá? Deixa eu já exemplificar aqui para vocês, que daí vocês vão entender melhor. Então, aqui, ó. Então, devemos administrar 200 miligramas de Cefalin EV de 6 em 6 horas. Cefalin é um antibiótico, então eu tenho que administrar esse antibiótico nesse paciente a cada 6 horas. Só que eu tenho frasco de 1 grama só. Eu não tenho frasco de 200 miligramas. Eu tenho frasco de 1 grama. Então, essa medicação, ela é liofilizada, que fala, ela é em pó. Ela vem dentro do frasquinho, tá vendo o frasquinho aqui no fundo do slide, ó? Ela vem um pozinho aqui. Eu vou ter que pegar a ampola, tá vendo, ó? Vou ter que pegar uma ampola de água destilada para diluir essa medicação.
Aí eu vou diluir e daí eu vou tirar as 200 miligramas. Então, como que a gente vai fazer essa conta? Então, eu quero aplicar 200 miligramas e eu tenho 1 grama, quer dizer, eu tenho 1000 miligramas. Então, eu vou pegar a água destilada, 10 ml de água destilada, vou colocar dentro desse frasco para diluir o pó que tem aí, que é o pó do antibiótico, é o pó do cefalin, tá? E vou fazer a conta. Então, em 1000 miligramas eu tenho 10 ml. Então, eu coloquei 10 ml de água destilada, diluí, ficou 1000 miligramas. Quantas miligramas eu preciso para aplicar? Quantos ml, desculpa, eu preciso para fazer 200 miligramas? Então, eu vou fazer 1000 vezes x dividido por 200. Então, vou ter 1000 miligramas, tá? É igual a 2000 miligramas, porque eu multipliquei e dividi, tá? Aí, vou dividir 2000 por 1000, vai dar 2 ml. Então, se eu diluir esse frasco de cefalin em 10 miligramas de água destilada, eu vou tirar 2 ml para fazer na veia do paciente. Ai, professora, que confuso, que difícil. É a primeira vez que vocês estão vendo medicação, torno a repetir, não se apavorem, tá? Leiam bem isso, depois vocês vão assistir a aula, tornem a assistir, todas as vezes que vocês estiverem meio que desocupado, tornem a assistir a aula, tá? Que isso vai entrando na cabecinha de vocês no dia a dia. Isso é o dia a dia, gente. Não é apenas uma aula que vocês vão aprender tudo isso aí, tá? Bom, então vamos lá. Então, na primeira linha eu coloco a informação e na segunda eu faço a pergunta. Aqui eu coloquei as proporções e equivalências. Então, em 1 ml eu tenho 20 gotas. Em uma gota eu tenho 3 microgotas. Em 1 ml contém 60 microgotas, certo? Porque eu multiplico 20 por 3, 60 microgotas em 1 ml. 1 grama, 1000 miligramas, 1 litro, 1000 ml. Tá? Então, são algumas proporções e equivalências para vocês decorarem isso. Tá? Isso é uma coisa que tem que fazer parte do dia a dia de vocês. Aqui a seguir, eu tenho os cálculos de gotejamento de soro, tá? Então, aqui eu tenho gotas por minuto, microgotas por minuto, gotas por minuto, microgotas por minuto, tá? Então, são alguns cálculos, gente, que eu tô colocando aqui, que é uma fórmula que vocês têm que colocar na cabecinha de vocês também, né? Então, quando eu calculo gotas em horas, é volume barra 3 vezes o tempo. Quando eu calculo em minuto, é volume ponto 20 dividido pelo tempo. Então, isso aqui, ó, isso aqui não tem o que entender, tem que decorar e saber essa fórmula para vocês aplicarem. Quando vocês forem para estágio, vocês vão poder estar levando no caderninho de vocês essa anotação. Quando vocês forem trabalhar, vocês podem ter essa anotação. Lembrando que assim, nos hospitais todos têm a tabela pregadinha lá no postinho de gotejamento de soro, já tudo calculado, certo? E fora que hoje a gente utiliza muita bomba de infusão. Lembra que eu mostrei lá a bomba de infusão na sonda nasogástrica? A bomba de infusão nada mais é do que um computador que você digita lá quantas gotas eu quero que o paciente tome por minuto ou em quanto tempo eu quero que aquele soro corra, certo? E põe no Enter, a bomba vai fazer tudo. Só que assim, vocês têm que ter essas fórmulas na cabeça. Por quê? Porque todo o processo seletivo que vocês forem fazer na vida de vocês, cai um cálculo de medicação. E vai que um dia vocês vão trabalhar num lugar onde não exista uma bomba de infusão. Então, vocês vão ter que ter noções sobre o cálculo de medicação, cálculo de gotejamento para você estar fazendo a medicação no seu paciente. Então, aqui tem um exemplo, ó.
Quantas gotas deverão correr em 1 minuto para administrar 1.000 ml de soro glicosado a 5% de 6 em 6 horas, tá? Então, é volume barra tempo vezes 3. Então, o que eu vou pôr aqui? Aqui em cima. Qual é o volume para administrar? 1.000 ml. Então, no lugar do V, vou pôr 1.000. O tempo, 6 horas. E o 3, que ela é uma constante, tá? O 3 é uma constante nessa fórmula, porque é uma fórmula. Então, vou pôr volume barra tempo vezes 3. Então, 1.000 ml barra 3 vezes o tempo. O tempo é 6, então vou fazer 1.000 dividido por 18. Eu vou ter quantas gotas por minuto, quanto tempo em horas que eu vou correr esse soro, ok? Então, isso aqui é outra coisa. Então, isso aqui é a fórmula, gente, ó. Vocês vão ter que ter isso aqui em mente para vocês poderem estar fazendo a medicação adequadamente. Exemplo. O exemplo que eu já dei do Cefalin, né? Vamos ver que nós temos outro aqui, as fórmulas de novo, que eu vou mostrar várias vezes para vocês, assim, gravarem, tá? Outro exemplo aqui, ó. Eu tenho Keflex, 500 miligramas VO. Eu tenho um filho pequeno. Fui no pediatra e ele passou Keflex para dar de 6 em 6 horas para a criança. Eu só tenho frasco de 200, eu só tenho frasco que em cada 5 ml desse remedinho eu tenho 250 miligramas. O médico não passou 500? A gente faz de cabeça. Se em cada 5 ml do remedinho eu tenho 250, eu vou precisar de 10 ml do remédio para dar os 500 miligramas que o médico pediu. Quem tem filho, que já administrou antibiótico, né, via oral na criança, sabe, tem bastante noção a respeito dessa medicação, tá? Então, observa. Eu vou dar 500 miligramas, tá? Mas eu tenho no frasco dessa medicação, por exemplo, eu tenho 10 ml. Só que em cada 5 ml eu tenho 250 miligramas do remédio. Eu preciso dar 500, cada 5 ml eu tenho 250, eu vou dar 10 ml igual a 500 miligramas. Aqui outro exemplo, ó. Keflex de 6 em 6 horas via oral, eu tenho frasco de 500 miligramas. A mesma coisa, ó. Então, eu sei que em cada 5 ml, eu preciso dar 400 miligramas. Então, em 5 ml, eu tenho 250. Isso eu tenho, tá? Eu quero saber em quantos ml eu vou ter 400 miligramas. Então, eu vou fazer 5 vezes 400... tá? Dividido por 250. Então, em 8 ml eu tenho 400 miligramas. Isso aqui é cálculo matemático, gente. É a regra de 3, tá? Então, assim, você sabendo montar, você vai saber fazer. Então, lembrando que a primeira linha eu sempre coloco o que eu tenho. E na segunda eu faço a pergunta do que eu tenho que administrar. Então, eu tenho em 5 ml, em cada 5 ml, 250. Para eu dar 400 miligramas, quantos ml eu vou dar? 8 ml. Então, vocês estão vendo que assim, não é tão ruim, não é um bicho de 7 cabeças, né? Dá para ir, vocês vão assistindo a aula, vão lendo, volta a aula, né? Principalmente porque eu mando também na plataforma o PowerPoint, vão lendo, volta, né? E assim vocês vão assimilando essa matéria. Então, aqui são exemplos, né? Aqui é um soro tão antigo, né, gente, que nem existe mais esses frascos. Aqui são ampolas, o Decadron, que nós vamos ver a seguir. Aqui ela já é líquido, eu só aspiro. E aqui é a medicação liofilizada. Então, aqui dentro tem o pozinho, eu tenho água destilada aqui, vou injetar ali dentro para diluir a medicação. Então, aqui é o xarope, né? Então, aqui eu tô dizendo, ó, nesse frasco é assim, ó.
Já vem no frasco, gente, determinado, tá vendo? Ó? Então, eu vou dar, por exemplo, eu preciso dar 300 miligramas desse xarope para a pessoa. Em cada 5 ml eu tenho 100 miligramas. Se eu preciso dar 300 miligramas, eu vou dar 5, 10, 15 miligramas. Tá? Então, para vocês verem que assim, não é tão difícil assim, tá? Tenho um vidro de xarope de 100 ml com 100 miligramas cada ml. Tá? É o problema anterior. Quantas miligramas o vidro de xarope possui? Então, eu tenho um vidro de xarope de 100 ml com 100 miligramas, então, 100 ml. Em 100 miligramas, a cada 5 ml eu tenho 100 miligramas. Então, eu vou montar a pergunta aqui, tá? Então, eu coloco, o vidro tem 100 ml igual 100 miligramas. Aí eu coloco embaixo, quantas miligramas tem em cada... Ah, meu Deus, isso aqui tá ruim. Em cada 100 ml, tá? Outro exercício. Foram prescritos 500 ml de Keflex, né? Suspensão de 6 em 6 horas. E eu tenho no posto de enfermagem vidros de 60 ml de Keflex e em cada ml eu tenho 250 miligramas. É que nem o problema anterior. Então, em cada ml, cada 5 ml, eu tenho 250. Eu preciso dar 500, então, quantos ml eu tenho que administrar para essa pessoa? 10 ml. O primeiro cálculo em tempo, a fórmula. Volume total, número de gotas, vezes 3. Então, eu tenho em 1000 ml de soro glicosado para correr 40 gotas por minuto. Quanto tempo que vai demorar? Então, essa é a fórmula oficial, gente. Volume barra 3 vezes o tempo. Quando eu não tenho... quando eu quero o tempo, eu vou inverter aqui. Então, aqui, eu sempre coloco aqui a variável que eu quero. Então, agora eu não quero o número de gotas e nem a hora, eu quero o tempo. Então, o tempo igual volume, número de gotas vezes 3, é o que eu tenho no problema. Então, o volume total é 1000 ml para correr 40 gotas por minuto. Então, vou pôr 40 vezes 3, eu vou correr esse soro em 8 horas e 20 minutos. Tá? Então, vocês viram que aqui, ó, eu vou trocando a variável, certo? O volume eu sempre mantenho, vou trocando a variável. Aqui tem alguns exercícios que são de concursos mesmo, tá? Então, durante a internação, um paciente foi prescrito 125 miligramas do medicamento ampicilina a ser administrado de 6 em 6 horas. A farmácia disponibilizou o frasco de 1 grama em 10 ml. Considerando a informação anterior, calcule quantos ml deverão ser aplicados para cada horário, para que a dose em cada horário seja de 120 miligramas. Então, eu tenho 1000 miligramas, eu tenho 10 ml. 125, eu tenho 1,25 ml da medicação para aplicar no paciente, tá? Então, em cima, lembra sempre, na primeira linha, sempre o que eu tenho. Na segunda linha, o que eu peço, tá? O que eu quero aplicar. Caso a prescrição seja 500 ml de soro para correr em 6 horas, como que eu vou fazer? Volume 3 vezes o tempo. Volume dividido por 18 vai dar 27,77. Então, quando eu tenho uma dízima periódica assim, ó, até 2,5 25 é 25. Né? Então, por exemplo, aqui dá 25,5, eu vou manter 25. 26,6, eu vou manter o 26. Aí 27,7 eu posso aproximar para 28 gotas por minuto.
O cálculo e a precisão de volume infundido são de fundamental importância tanto para o controle hídrico do paciente como para a administração correta de medicamentos. Assim, quantas gotas por minuto deverão correr na prescrição a seguir para que seja infundida em 6 horas? Então, aqui, olha, quero que vocês prestem bem atenção. Aqui eu não tenho só 400 ml. Eu tenho 400, mais 5, mais 15, mais 2 e mais 10. Então, na verdade, eu vou infundir 432 ml no paciente. Então, eu tenho pacientes assim, que fazem o controle hídrico, lembra do controle hídrico que nós falamos? A necessidade de observar, né, o que entra e o que sai do paciente. Então, é um paciente que eu tenho que ter muito cuidado para infundir volume nele, líquido nele. Então, eu não vou infundir só 400 ml. 400 ml é só de soro. Aí eu tenho vitamina C, o NaCl, desculpa, o complexo B e o KCl. Aqui é potássio, aqui é o sódio. Sódio e potássio são eletrólitos que eu coloco no organismo da pessoa para hidratá-lo, tá? Então, eu vou somar tudo, deu 432 ml. O que eu vou fazer? Então, esse é meu volume infundido, 432. Embaixo é a fórmula, 3 vezes o tempo, que é 3 vezes 6 horas. 432 dividido por 18, 24 gotas por minuto. Tá? Então, quero que vocês observem isso. Que às vezes eu tenho um tanto de soro, mas aí eu adiciono tanta medicação dentro que vai aumentar o volume. Então, ao invés de eu ter só os 400, eu tenho mais todas essas outras medicações incluídas para administrar. Então, o volume administrado, ele aumenta. Tem que observar. A prescrição de 300 ml de soro para correr em 20 gotas por minuto, quantas horas vão ser necessárias? A mesma coisa, né? Então, 20 igual 300, 3 vezes o tempo. Então, eu vou precisar de 5 horas para administrar 300 ml de soro a 20 gotas por minuto. O Decadron. O Decadron, gente, é uma medicação que ele tem várias finalidades. E a apresentação dele é assim, é uma medicação que vocês vão ter muito contato a vida toda de vocês profissional. Então, como que vem a ampola de Decadron? Então, o frasquinho de Decadron, deixa eu achar um frasco aqui para vocês terem ideia do que eu estou explicando. Então, lembra aqui, ó. Então, esse é o Decadron, ó. Nesse frasquinho aqui, ó, nessa ampolinha de Decadron, que é uma ampola, eu tenho 2,5 ml. Então, dentro daquela ampola, eu tenho 2,5 ml, ou seja, 2,5 ml. Só que essa medicação, em cada ml, eu tenho 4 miligramas. Então, em 4 miligramas, eu tenho 1 ml. Eu tenho 2,5, cada 1 ml eu tenho 4. Então, dentro desse ampolinho, eu tenho 10 miligramas de medicamento. Se o médico ele pede para administrar 4 miligramas, eu vou administrar quanto? 1 ml. Por quê? Porque em cada ml eu tenho 4 miligramas, certo? Se ele pede 7 miligramas, eu tenho que fazer a conta. Então, em 4 miligramas eu tenho 1 ml. Em 7 miligramas, quanto ml eu tenho? Eu tenho 1,75, quer dizer, eu vou tirar na seringa 1,8, tá? Outro exemplo aqui, ó, em 4 miligramas eu tenho 1 ml. Isso aqui, gente, também é uma constante do Decadron. O Decadron sempre tem apresentação de 2,5 ml, em cada ml 4 miligramas. Então, aqui a prescrição é de 4 miligramas. Então, em 1 ml eu tenho 4, em 6 eu tenho quanto? Tenho 1,5, tá? Porque, ó, 4 vezes o X
igual 6 vezes o 1. Então, em 4 miligramas eu tenho 1 ml, em 6 miligramas eu tenho 1 ml e meio. Tá confuso, né, gente? Mas vocês vão entendendo. Vocês vão entendendo, tá? Guarda sempre também o frasco do Decadron. Ele tem 2,5 ml, equivalente a 10 miligramas. Cada ml tem 4 miligramas. Se pedisse 8, pensa rápido, se pedisse 8 miligramas, quantos ml ia aplicar? 2 ml. Cada ml não tem 4 miligramas? Eu não quero aplicar 8, 2 ml. E se o médico pedisse 10 miligramas da medicação? Eu ia aplicar o frasco todo, tá? Então, partindo sempre do princípio do Decadron. Em cada ml eu tenho 4 miligramas. Sempre é assim, tá? Então, aqui eu coloquei bem mais espaçado para vocês estarem vendo. Aqui como se a gente estivesse lá na sala de aula, gente. Olha que delícia. A professora ia estar escrevendo assim para vocês, tá? Mas vai chegar esse dia. Eu creio, tenho certeza disso, tá? Então, em 4 miligramas, 1 ml. 6 miligramas, quanto ml eu vou aplicar? 1 ml e meio. Porque em cada ml eu tenho 4 miligramas. Foi prescrito 50 miligramas de aminofilina. Aminofilina é outra medicação, broncodilatadora, tudo é isso que eu digo para vocês. Nós vamos falar dentro da nossa saúde coletiva um pouquinho de medicação também, porque lá na saúde coletiva a gente vai falar também como a gente vai explicar um paciente para tomar medicação, tá? Então, eu tenho uma ampola de 250 miligramas, 10 ml. Eu quero aplicar 50, vou fazer a conta, e X igual 2 ml. Gente, é regra de 3, é matemática, tá? Não tem como fugir a conta. É regra de 3. Então, sempre torno a falar. Em cima, eu coloco na primeira linha o que eu tenho de medicação. E na linha de baixo, o que eu quero, o que eu preciso para fazer a aplicação. O soro fisiológico, para correr em 30 minutos, então quantas gotas serão infundidas por minuto? Tá? Então, volume vezes 20, porque aqui eu estou falando em minuto, não estou falando em horas, né? Por isso que lembra lá da fórmula. Então, quando eu falo em minutos, é volume vezes 20, que 20 é uma constante, dividido pelo tempo. 60 gotas por minuto. A penicilina é uma outra medicação também que tem uma parte em tudo isso. Quando a gente dilui a medicação, como a gente diluiu anteriormente o Cefalin, né? Lembra que eu ponho água destilada lá, né? E ele dá a quantia exata. Então, todas as outras medicações, se eu injetar 10 ml dentro do frasco, eu vou ter um total de 10 ml de medicação. A única medicação que é diferente é a benzetacil. É a única medicação que aumenta dentro do frasco. Então, quando eu vou diluir a benzetacil, para eu ter em 10 ml 5 milhões de unidades, eu tenho que colocar só 8 ml de água destilada. Porque os outros dois... o pó que quando diluo aumenta. É a única medicação que aumenta quando eu diluo. Ela aumenta de quantidade, ela aumenta o ml. Então, para eu ter 10 ml, eu tenho que colocar 8 ml de diluente, ou seja, 8 ml de água destilada, ok? Então, fica assim. Em 5 milhões eu tenho 10 ml, eu quero aplicar 1.000, 1 milhão, quanto que eu tenho? Eu vou aplicar 2 ml, tá? Então, aqui é o cálculo da penicilina, que eu pus também mais detalhado para vocês terem ideia de como que ela é preparada, tá? Lembra sempre, ó, em toda vez que eu diluo, 8 ml mais 2 de pó dá 10 ml. Então, se eu colocasse aqui, ó, 10 de água destilada, eu teria aqui no final 12 ml de medicação. Mas não é o que eu quero.
tá? Eu sempre quero 10, o 10 ml ou em 5 ml, que fica mais fácil o meu cálculo, mais preciso o meu cálculo, tá? Toda medicação, gente, de 1000 miligramas, por exemplo, se eu diluir em 10, todo ml fica valendo 100 miligramas. Eu faço a conta depois de cabeça. Toda medicação de 500 miligramas, se eu diluir em 5 ml, fica valendo também cada ml 100 miligramas. Então fica fácil, eu faço o meu cálculo de cabeça, tá? Mas a gente vai se ver presencialmente, tá? E tudo isso vai ser muito bem explicado para vocês. E como eu torno a repetir milhares de vezes, em cada aula eu vou passar um pouco de exercício para vocês estarem fazendo, tá? E a gente vai caminhando junto. Obrigada. Foi um prazer ter administrado essa matéria para vocês, tá? A gente vai continuar se encontrando e eu estou sempre às ordens para esclarecer as dúvidas de vocês. Reforço novamente, não fiquem preocupados, porque cálculo de medicação nós vamos ver em outras matérias também. Obrigado pela companhia. Tchau.